Olha, gente, que dormir bem faz bem, isso todo mundo sabe, não é verdade? Mas o sono excessivo pode ser prejudicial. Um cansaço constante, sem motivo aparente, pode ser sinal de que algo não vai bem com você. Por isso, eu convidei a doutora Marcela Paula Ferraz, que é endocrinologista, para tirar todas as nossas dúvidas sobre sono. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutora, sentir muito sono pode ser sinal de alguma doença? Claro, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de sono é como é que é o nosso sono habitual, né? Uhum. Então, como que é o costume desde criança? Você era uma criança que dormia muito, você era uma criança que dormia pouco? Como era a higiene de sono na sua casa? As pessoas dormiam tarde ou não dormiam tarde? E se teve alguma mudança de padrão. Então, por exemplo, pessoas que não trabalhavam à noite, começaram a trabalhar à noite, portanto, dormem agora mais de dia. Ou pessoas que estavam trabalhando em 2 turnos e não tem tempo no final de semana para descansar. Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Estamos trabalhando muito? Estamos dando a pausa que nós precisamos? Uhum. E aí, nós pensamos, se isso está normal, não teve mudança, nós podemos pensar sim em algumas doenças que podem estar levando ao distúrbio de sono, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E doenças, tem várias que podem alterar esse ciclo sono-vigília, né? Nós temos, nas doenças endocrinológicas, nós temos, obviamente, o hipotiroidismo e hipertiroidismo. O hipotiroidismo que pode levar a uma sonolência diurna muito importante, né? O hipertiroidismo, que por sinal leva a uma insônia, mas às vezes a pessoa fica tão agitada, não dorme, e depois também tem um cansaço diurno, né? E nós temos, obviamente, as deficiências vitamínicas, né? Então, uma deficiência de ferro, uma anemia ferripriva, uma deficiência de B12, tudo isso pode levar, então, a pessoas a terem mais sono durante o dia. Tá? Alimentação. Muda alguma coisa? Então, claro, se você se alimenta mal, obviamente sua fonte de nutrientes é uma fonte ruim, né? Então, assim, é o que eu falo. Então, mulher, por exemplo, numa menacme, que é a idade fértil que a mulher tem, né? Que a gente chama menacme, a gente tem uma perda menstrual muito grande. Então, pessoas que não consomem carne, por exemplo, elas têm, principalmente mulheres que têm essa perda menstrual, têm um risco maior de desenvolver uma anemia ferripriva. Inclusive, isso é uma das principais causas de anemia ferripriva na menacme na mulher. É realmente a perda excessiva e às vezes a alimentação que não é adequada, né? Nos casos de pessoas que sentem sono demais, aquela dormidinha, por exemplo, parou no meio do dia, eu tô com muito sono, meu olho tá pesando 15 minutos e acorda. Resolve alguma coisa, doutora? Isso é muito individual também, né? Obviamente, nós temos países na Europa, né, que realmente essa dormida é fundamental, né, que a gente chama... eu particularmente, doutora, se eu durmo 15 minutos só, eu acordo, mas eu acordo azeda, gente. Pois é. Eu acordo com raiva, porque eu queria dormir mais. Daí eu tenho que só dormir 15 minutos, não dá, gente. Então tem gente que tem meia hora, claro. Tem gente que meia hora se revigora e aquilo é super importante e ao longo do dia rende mais. E tem pessoas que não se dão bem com essa dormida à tarde, né? De qualquer forma, é uma coisa individual, tá? Então, o primeiro passo é analisar se na sua vida aconteceu alguma mudança da sua rotina. Claro, exatamente. Né? E se você estiver na mesma rotina e isso já vem há um tempo, você com esse sono excessivo, esse cansaço excessivo, procurar um especialista para investigar, né? Exatamente. Doutora, agora, tomar café, guaraná, esses estimulantes energéticos, sim, isso ajuda? Com certeza ajuda a insônia, né? Mas então, às vezes você tem mais insônia, exatamente, às vezes você tem mais insônia, né? Vai ter um outro problema daí. Exatamente, se você consome muita cafeína, muito café, fica muito tempo com tablets antes de dormir, TVs, essas telas azuis que interferem nas dosagens hormonais, interferem na secreção de melatonina, isso tudo pode dar uma insônia e, obviamente, de manhã você vai estar muito cansado e tem uma sonolência diurna porque você dormiu mal à noite. Doutora, como é que é esse negócio aí da tela azul? Isso aí? Porque eu, quando eu vou dormir,
Olha, eu deitada já na minha cama aqui, ó, com o celular, vendo minhas mensagens, já tô deitada pronta para dormir. Isso não é recomendado, nem para adultos, nem para crianças, assim, tudo que eles falam que tem essa luz azul, então, telas de tablets, de computadores, de TV, de celulares, isso tem que ser tirado pelo menos 1 hora antes de dormir, isso faz parte da higiene do sono, né? Olha, então, que importante isso, porque eu tenho certeza que um monte de gente aí de casa se identificou comigo. Eu fico respondendo telespectador à noite, eu já tô deitada para dormir, gente. Aí eu só ponho assim, ó, de ladinho, assim, no criado mundo e durmo. Tá errado, então. Tá 1 hora, pelo menos antes. Pelo menos antes, desligar tudo esse tipo, deixar uma luz indireta, pode fazer uma brincadeira com a criança numa luz indireta que cansa e a pessoa acaba dormindo melhor, né? Agora, assim, obviamente, se você tem uma noite de sono ruim, obviamente você vai ter mais cansaço diurno, com né? certeza. Então, às vezes, isso também explica a causa de sonolência, às vezes, diurna. Não só aquela coisa de você ter doença propriamente dita. Entendi. Tá? Agora, doutora, quem dorme pouco, por exemplo, eu dormi, por exemplo, 4 horas essa noite, depois no dia seguinte mais só 4 horas... Dá para compensar sono? Porque tem gente que fala assim, não dormi muito, hoje eu vou dormir 12 horas para apagar o sono atrasado. Infelizmente não, né? Assim, você pode se sentir menos cansado, mas assim, a produção hormonal, ela é uma produção muito, muito programada, você tem um ritmo biológico, né? Então, por exemplo, você dormiu mal, você trabalha à noite, ou você foi numa festa, né? A melatonina, que é o hormônio que induz o sono, que ajuda na indução do sono, ela é produzida quando você não tem luz, né? Então, olha que interessante. Então, esse hormônio, quando você não dorme, né, você fica exposto à claridade, às luzes, esse hormônio ele simplesmente não vai ser secretado, ou vai ser secretado de uma forma menos intensa. Isso muda todo o ciclo biológico nosso. Né? Então você realmente não restaura o sono perdido. Sono perdido já prejudicou sua saúde de alguma forma, não tem como recuperar isso. Existem estudos, um estudo recente que mostra que se você dorme entre 7 e 8 horas de noite, isso é o suficiente no horário certo, né? Naquele horário que a gente tem que dormir à noite. E, inclusive, quem não dorme a quantidade que tem que dormir tem mais consumo de açúcar, mais consumo de carboidrato ao longo do dia, com mais propensão à obesidade. E isso é claro, né? Porque esse hormônio da melatonina, ele tem uma interferência direta nesse mecanismo também. Né? Olha, já identifiquei várias pessoas conhecidas assim. Pois é. Que não dormem muito bem, que comem muito açúcar. Então, isso tudo é um processo rebote, que a gente diz, né? Olha, então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os horários do sono, com essa higiene do sono, evitar estimulantes antes de dormir, para que tenha um sono tranquilo e acorde revigorado, né? Perfeito. Outra coisa, acho que é importante da gente falar aqui, são pessoas que têm apneia do sono, né? Apneia obstrutiva, que são obesos, que às vezes tem um aumento de volume cervical. Falamos de apneia esses dias aqui. E a pessoa tem microdespertares noturnos e, portanto, tem uma sonolência diurna extrema. E não consegue identificar como alguma coisa dosável no sangue, né? Entendi. Uma pessoa que ronca muito e tem apneia e logicamente, ela fica muito cansada durante o dia porque ela dorme mal. Ela não tem exame que identifique isso. Existe, né, a polissonografia, mas exame de sangue não. A gente não consegue esses exames tradicionais que a gente faz, não. Então, a gente tem que pensar no diagnóstico para pensar talvez numa polissonografia e assim fazer o diagnóstico e corrigir o problema. E tem muito paciente assim no consultório. Então, presta atenção na sua rotina aí, minha linda e meu lindo. Se você não consegue perceber, pede para a esposa ou para quem convive com você te ajudar nessa tarefa, né? Obrigada, viu, doutora? Imagina, foi um prazer te receber. Prazer o meu. Viu? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Tchau, tchau.